E de volta com a nossa edição desta segunda-feira do Bom Dia Agronegócio, 8 horas 37 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vê os preços da soja também subindo na Bolsa de Chicago nesse momento, inclusive agora intensificando seus ganhos e registrando altas de pouco mais de 1% nos principais vencimentos. Assunto para a gente tratar com o Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja e diretor da Agrinvest Commodities, nos fazendo companhia nessa segunda-feira. Bom dia, Eduardo Vanin, seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Carla, como é que foi o final de semana? Tudo bom? Tudo bem, e contigo? Beleza, tudo certo. Eu fiquei aqui vendo o que o Donald Trump ia fazer. Aí acabei de ouvir o diretor-geral do Secafé dizendo assim, ele piorou a situação do café brasileiro, se era É possível, mesmo? Eduardo Vanin. O que aconteceu? A gente continua com a sobretaxa de 40%. Os nossos concorrentes que só tinham a tarifa de 10% não tem mais. Estão com tarifa Ih, zerada, o Brasilzão está com 40% nosso café. Como é que a gente vai competir, Eduardo Vanin? Sabe mais ou menos como acontece com a soja americana? agora é com café. Agora é com o nosso café, o que é O pior, nosso né? café. E o Pior, que pior. E você sabe a contrapartida que o Secafé recebeu das associações americanas? Fizemos de tudo, fomos ao limite com o nosso governo. Vocês agora precisam pedir ao seu governo que acelerem essas negociações para a gente achar um consenso. E não adianta nada subir quase 2% ou mais de 2% arábica agora em Nova York. Como é que o cafeicultor brasileiro vai participar disso se não pode exportar para os Estados Unidos, Eduardo Vanin? Ah, pois é, né? Bom, Haja dá paciência! para entender a alta em Nova York. Mantendo. Exatamente. O Robusta está subindo 5% em Londres. Pau, forte. Exato. Agora, essa alta na soja. Alguém tem que ganhar dinheiro, tá bom? É o produtor de café. Exatamente. Eduardo Vaninha, agora essa soja na Bolsa de Chicago hoje sobe por quê? Ah, mais do mesmo, blá, Eu blá, blá, imaginei. blá. E topetes, topetes. Ah, Trump falando que a China deve comprar, Aquela coisa, né, né? compras substanciais de soja antes da primavera. Quer dizer, primavera, vamos lá, ali finalzinho início de maio, por aí. Então, pouco provável devido à entrada da safra brasileira, margens ruins na China. E se for comprar, tem que ser agora. Agora sempre foi a janela que a China normalmente compra a soja americana. E para isso precisa abrir espaço, tá bom? Mesmo perdendo dinheiro, precisa abrir espaço. O mais provável seria compras para reserva, porque daí fica mais baratinho, tem um tratamento especial em termos de impostos. E aí, mas aí tem que abrir espaço, tem que vender reserva local e aí trazer a soja americana para repor. Esse pode ser um ponto aí que temos que observar. Que volume, primeiro ponto, se vai ter, que volume, que região, qual vai ser também enfim, a adesão, o interesse de compra dessas reservas. Bom, isso, como é que você imagina que a gente vá recebendo essas informações, Vanin? Bom, a Bolsa de Chicago ainda está bem especulativa. Semana passada teve rolagem de fundos, aumentaram posição comprada. Não sei quando que vai começar a ser divulgado o relatório dos fundos, porque estava parado também. Vamos ver como é que está a posição dos fundos oficial. E aí nós vamos ver, porque entrou muito dinheiro em commodities, e veio compra para tudo. Os fundos de índice receberam um dinheiro bom e, enfim, teve muita coisa especulativa, mas que aí com o relatório de sexta-feira deu uma murchada, mas ainda tem fluxo. Enfim, eu diria assim que por enquanto soja americana, devido até ao próprio mercado local ainda firme, é, pode ter algum suporte e tem essas coisas do Trump para cá e para lá, que, enfim, ainda dão algum suporte. Agora, fundamento mesmo é ruim. A safra brasileira está de alguma forma, na sua análise, Ivanin, preocupando o mercado em Chicago ou acaba tendo um espaço pequeno nas análises nesse momento por conta de todos estes outros cenários?
pouquinho também. Ah, o Laninha vai ficar aí e tudo mais. Quer dizer, os modelos erraram de novo. Temos temperaturas baixas ali no Pacífico já desde lá de agosto. Oficialmente, já estamos no Laninha, poderia dizer. Laninha moderado. E parece que se você olhar lá o mapa e o tamanho da região que está com água fria, é monstro. Eu quero ver a quantidade de água para fazer aquela água ali esquentar, tá bom? Sim. Então realmente parece que o Laninha vai ficar aí um bom tempo. E aí pode trazer inúmeras, enfim, vai trazer, né, coisas estranhas, como pode secar no sul, aí depende de outras combinações. Pode chover muito durante a colheita. Isso nós vamos ter que ver a partir de janeiro, fevereiro. Aí pode atrasar a logística brasileira, como esse ano. E seria o melhor cenário para os Estados Unidos, tá bom? Vamos imaginar assim? Sai aí o acordo no papel chinês-Estados Unidos, porque ainda não saiu. Quanto mais demora, pior. E Brasil atrasa na colheita, independente do tamanho da safra, mas atrasando a colheita, atrasa a logística, gera uma escassez momentânea de farelo na China, gera uma melhora de margem, porque daí o farelo sobe, e pau, aí, enfim, a soja americana seria uma opção. Ô, Vani, então eu já vou aproveitar para te trazer a pergunta do André Morato, que ele pergunta o seguinte para você, ó. Bom dia, porque praticamente não houve impacto dessas últimas altas em Chicago, no Brasil? Foi só a queda dos prêmios? Porque os preços em reais caíram, se não caíram, permaneceram estáveis, né, Vaninha? Acho que a gente já pode dar uma olhadinha mais detalhada no mercado interno, porque de fato, Chicago subiu a galope, mas aqui no Brasil o mercado foi tentando manter certa estabilidade mesmo, né? É isso aí. Quando você escuta analistas só falando de Chicago, aí gera toda essa confusão. É. Na verdade, tem que separar bem as coisas. E o Brasil, tanto safra velha quanto safra nova, é uma outra realidade. Safra velha ainda temos alguma soja para ser vendida. As nossas processadoras estão aí nos finalmente. E aí, enfim, paridade de exportação virou a nossa referência. A soja brasileira ficou bem baratona, tanto para a safra velha, embarque em dezembro, janeiro, início de janeiro, e a safra nova. O problema é lá, não é aqui. Aqui nós estamos caminhando para uma safra boa, mas não vai ser tão grande assim. Mas, enfim, com essas chuvas agora que aconteceram semana passada, mais na parte ao norte do Brasil, ainda precisa bastante, tem replantio, é verdade. Tá quente, tem produtor no Maranhão que não plantou ainda. Tem toda uma história ali em cima que os números gerais do mercado dependem de uma recuperação do Rio Grande do Sul. Vai acontecer? Não sabemos. Agora, em termos gerais, os próximos 15 dias vão ser melhores para a parte norte do Brasil. E aí, enfim, o problema que havia pode estancar. E aí nós vamos ter uma safra, não de 180 milhões, eu duvido, tá bom? Mais de 175, é possível ainda. Depende da recuperação no Rio Grande do Sul. Enfim, esse é o número que o mercado hoje vê. Laninha está aí, mas enfim, algo de fato tem que acontecer para daí o mercado começar a reagir. Por enquanto, é somente uma possibilidade. E a gente, olhando para isso, vê a nossa comercialização continuar, portanto, um pouco mais atravancada aqui no Brasil, o que acaba sendo justificável, Vanin? Olha, respondendo a pergunta, o sim foram os prêmios. Ah, O sim. Farmer Selling, Carla, ele deu uma evoluída boa, tá bom? Ó, em 3 semanas chegamos a quase 11 milhões de toneladas. É a melhor sequência de 3 semanas desde agosto. Joia, que 11 milhões ótima somando as notícia. duas, somando as duas safras, tá bom? Mais ou menos aí, você pode dizer 35, 65, nessa proporção. Tá. Então, deu uma evoluída boa. Quem está vendendo safra nova? Produtor que principalmente vende em dólar, porque em dólar melhorou. Enfim, nosso câmbio caiu mais um pouco. E agora em dólar, ó, o bushel subiu um dólar alguma coisa. Aqui no Brasil, Mato Grosso, Goiás, enfim, no geral, em dólar, subiu uns 20 centavos por bushel, uns 40 centavos por saca, 45. Pomba, daí o produtor veio vender.
O target de muitos produtores no Mato Grosso é acima de US$ 20 a saca. E veio, superou. E o produtor está vendendo. Enfim, nosso farmer selling já está em 30% safra nova. Já não está tão mais longe assim da safra anterior, Aham. 33%. E está evoluindo. Enfim, aí também já respondendo a pergunta do colega ali, sim, os prêmios caíram bem, mas não tanto quanto a alta em Chicago. E aí, se você somar o câmbio, aí arrochou. E quem está vendendo para cooperativas, grandes cooperativas, tá bom? Onde você deixa lá a tua soja depositada, aí, amigos, aí é de chorar. O Vanim, quanto que nós temos de não temos de impacto, mas o quanto que a gente consegue ver o produtor preocupado também nesse cenário em garantir as suas margens diante de custos altos que ele teve e dessa volatilidade principalmente do dólar, porque eu imagino que essa comercialização também esteja muito focada nessa questão cambial, né, que vai impactar na formação de preço, vai impactar na margem. Como é que o produtor está olhando para tudo isso para proteger as suas margens diante de custos tão elevados que ele teve? Continua especulando, no geral, tá bom? Sim. Custos praticamente todos feitos e um farmer selling que ainda está muito concentrado lá para cima, para baixo o produtor continua só esperando uma melhora de alguma forma. É, enfim, não é a melhor estratégia. Eu não estou dizendo para vender agora em reais. Enfim, eu acho que o preço não muda muito em reais. Mas você pode melhorar. De repente, aproveitando essa alta em Chicago, depois, enfim, vender Chicago primeiro. Depois você vende a soja quando os bases internos melhorarem. Minha opinião, Chicago não se mantém nesse nível. Agora tivemos esse relatório do USDA. Em janeiro vamos ter mais um. Provavelmente vai cair mais um tiquinho a produtividade. Mas, enfim, China e não China não estão comprando no que o USDA acha que vai ser o número. Tá? Por exemplo, vamos pegar o número que saiu, 44 milhões e meio da exportação. Sim. Provavelmente o USDA jogou os 12 milhões que a Casa Branca propagandeou e uns 32 milhões, 31 dos não China. Está Uhum. muito esticado, tá bom? Em 2018-19, realmente o não China comprou esse volume, pouco mais até. Só que naquela temporada, 18-19, de lá para cá o Brasil aumentou a exportação em 40 milhões de toneladas. Certo? Certo. Quer dizer, o Brasil é baratão, baratíssimo, barateza para a China e não China e pimba. Por exemplo, essa semana que passou, o Brasil vendeu para Taiwan, vendeu para Tailândia, vendeu para Bangladesh, além de China. Safra nova. Quer dizer, está Certo. todo mundo fazendo comprinhas nos Estados Unidos, aliás, no Brasil, porque não, a nossa soja é de melhor qualidade, rendimento de farelo e óleo, e, além disso, tem um baita descontão. Ah, enfim, o Parece programa aquela americano de coisa, exportação né? ainda parece muito grande. Oi? Parece aquela coisa, né, Varim? Não dá para não aproveitar, né? É uma soja muito boa, com um preço melhor. É como se não der. É aquilo, né? Não dá para não aproveitar. Vamos comprar um pouquinho, deixar É, estocado, não custa é Black nada. Friday, Black Friday. Porém, não é tão Black Friday assim, tá? A margem ela não está boa em nenhum lugar. Qual que é o Ah, ponto é. aqui? No geral, enfim, a soja americana é a mais cara que tem. A soja brasileira está com descontão em relação aos Estados Unidos. Porém, quando a gente pega a nossa soja em dólar, ela está mais ou menos aí uns 25, US$ 30 mais cara por tonelada, posto Ásia, do que ano passado. Culpa de quem? Não é do prêmio. O prêmio está parecido, mas o Chicago está US$ 1 mais alto. Se você pegar Chicago ano passado, Chicago março, maio, e pegar agora, está US$ 1 mais alto, que vai dar esses US$ 30 aí que eu comentei. Só que o farelo, por exemplo, na China não acompanhou isso aí. Na verdade, está no mesmo nível. E aí a margem deles está manhaca. E eles não estão ativos nem no spot, inclusive eles estão reduzindo as compras. Vão reduzir as compras de dezembro e janeiro, porque nem com a soja brasileira da margem. Com a soja brasileira dá margem negativa de US$ 20. Tá bom? Por tonelada. Com a soja americana dá 40. Enfim, você sai do fogo e vai para a frigideira. Mas ir para a safra nova, a margem do chinês, que o ano passado estava positiva ali uns US$ 10, US$ 15,
agora está no 0 a 0 a -10, safra nova. Então eles Sim. estão devagar, bem devagar. E nisso, né, Vaninha, a gente vai vendo a safra se desenvolver, os compradores também olhando para isso. Quando os compradores avaliam as suas estratégias, pensar em deixar para comprar a soja brasileira também mais adiante parece ser uma boa estratégia, ou passada a pressão sazonal e já esperada no período da colheita, a soja brasileira pode se valorizar um pouco mais e não ficar mais tão atrativo. O que está previsto para os compradores nos próximos meses, Vaninho? Olha, um pouco disso. Ah, for fazer mau negócio, faço lá na cara do gol. É, meio assim, tá bom? Sim, Mas isso não quer dizer que vai cair o preço. Ou vai ficar mais fácil comprar, enfim, o que que vai cair? Chicago ou bases no Brasil? É, bom, se o produtor brasileiro aceitar preços menores, aí nós vamos ter o Brasil vendendo. Para isso, agora a gente já viu como subiu o Chicago e melhorou a conta em dólar por saca, produtores estão vindo vender. Agora, para trazer os outros produtores que vendem em reais, Goiás, Paraná, São Paulo, enfim, sim, MS, aí precisa melhorar a conta em reais. Depende daí do câmbio, tá bom? Que não sabemos. certo. Enfim, não é garantia que os compradores, sim, em ponto é, eles estão esperando, enfim, fazer margem negativa agora e fazer lá na frente, deixa lá na frente. Mas isso não quer dizer que eles vão comprar mais barato. Depende do produtor brasileiro se ele vai vender. E aí depende dos componentes, tá bom? Eu não acho que o produtor brasileiro, no nível que está, tanto em dólar, tanto em reais, vai ser um grande vendedor até abril. Aí Sim. entra abril, aí o sufoco aperta, e aí vão ter que pagar contas. Acho e espero que o produtor não pegue dinheiro emprestado para pagar e postergar a venda de soja. Você tem feito esse alerta há muito tempo. Vanim, Deus o como. livre. E tenho acertado nos últimos 3 anos, apesar dos malucos continuarem falando. Não venda, não venda, não venda. Falei com o Xi Jinping ontem. Ah, tá bom. Que ele vai comprar um monte de soja americana. Isso tá certo, tá certo. Enfim, amigos, a coisa é muito mais prática do que ficar inventando história. O farelo na China tá nas canelas e, enfim, e a margem deles não está boa, estão devagar. Mas eu não acho que o preço da soja, tanto em reais quanto em dólar, cai muito, porque daí o produtor brasileiro, bom, já não está vendendo agora, vai continuar não vendendo muito. Mas conforme vai andando o ano, o sapato vai apertando. Daí a preocupação do produtor já não é mais preço, aí já é assim, pago ou não pago a minha conta? Não vai valer a pena segurar. Ou seja, carregar essa soja ou carregar a comercialização, não avançar, não vender, tá custando caro. O produtor precisa ter isso na cabeça, né, Vanim? Com certeza. Basta olhar o tanto de RJs que nós temos aí pipocando todos os dias. Fruto do quê? É, custo financeiro, mas leia-se custo financeiro, contas que foram feitas lá atrás, compras de terras, maquinário caro, essa coisa toda, que tem a ver com o mercado em si. Tá bom, os insumos aí subiram. Ó, amigos, aí a gente tem que fazer uma avaliação ponto a ponto, porque também nós temos. O mercado de fertilizantes enfim, tem os seus fundamentos também. Então, esse é o ponto. Não adianta o produtor com custo de R$ 8.000 por hectare achar que o mercado vai pagar essa conta. Não vai. Bom, Vaninha, a gente vai acompanhar porque realmente essas dicas elas são ainda mais preciosas do que o produtor entender o funcionamento da formação do preço. Claro que ele precisa entender como o preço se dá, mas ele precisa entender como se forma para ele esse preço, quanto custa para ele segurar ou não, qual é o custo que ele tem, qual a margem que ele vai formar, né, Vaninha? Óbvio que é importante entender os fundamentos. O mercado, todo dia é um mercado diferente, mas entender o impacto disso para o seu negócio especificamente é o que vale ouro, né? Com certeza. O produtor que tem um custo alto por N questões, tá bom? Mas é um custo dele. Vamos pegar aqui o exemplo, R$ 8.000. Ele também deve saber na região dele qual que é o benchmark. Tá bom, beleza. Vamos pegar produtores mais saudáveis. Quanto que é o custo do cara? 5.000. Opa, quer dizer, 5.000 no preço atual o produtor está vendendo. E de fato está.
E aí nós vamos, aí, quer dizer, o mercado está andando e o produtor que tem um custo muito elevado, ele tem que olhar o quanto que está o mercado em termos de custo de produção para ele não ficar só esperando, que nesses últimos anos tem sido a pior estratégia. A gente vai acompanhar sempre com suas análises. Vanim, quero muito te agradecer pela companhia, como sempre. Uma ótima semana para você. Tenho certeza que vai ser. Falei para o diretor do seu café que vai ser de muito trabalho, mas para você não vai ser menos do que isso, né, Eduardo Vanim? 4h30 da manhã já tá de pé. É isso. Ah, hoje é 3h50. Ah, achei que você ia falar hoje eu dormi até tarde, acordei 5h15. Achei que você ia dizer isso Hoje, pra mim. hoje tinha o pagodinho, tá bom, dessa nhaca de UDR, para ver se É, sai. Deus Toma, do isso é uma céu, bucha hein? para não, uma É bucha. uma bucha. É uma bucha, é um legítimo pé no saco europeu, tá bom? Sim. E aí, enfim, e tem esse ponto que é super importante para nossas indústrias e tem essa coisa da China vender reservas ou não, que, enfim, faz parte do mercado. E principalmente farelo na nossa conta, Vanim. Ah, com certeza, essa coisa do UDR parece que vai andar lá na cara do gol de novo. Então nunca apostem na ligeireza de um europeu ou sua determinação em fazer as coisas objetivamente. Então parece que votação final mesmo é ali dia 18 de dezembro, quer dizer, na próxima semana já é Natal. Amigos, se não sair ali, aí o bicho pegou. Haja, viu? Haja É, paciência. O jornalista termina de escrever uma notícia, não dá nem pra botar o título, eles já mudaram, hein? Tá louco. é isso aí. Então, não, não, Semana para mim não também poste vai nada, ser. não poste nada. A semana para mim também vai ser suada, viu? Eduardo Vanim, obrigada, viu, meu amigo? Abraço. Boa semana a Abraço. todos. Obrigada para você também.